Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós podemos dar graças porque essa semana o canal O Que Respondi ultrapassou 500 mil de assinaturas, de assinantes. Então é um bocado de gente, né? Esse canal começou em 2014, o 3 Minutos começou em 2008, mas O Que Respondi começou em 2014, então está um número bastante de pessoas que estão tendo contato com o Evangelho e também com a verdade, com a sã doutrina, né? E podemos dar graças a Deus por isso. O canal, como acho que a maioria aqui sabe, né? O canal não é monetizado, ou seja, eu não ganho dinheiro com o canal. Essa semana até um irmão, não sei de onde, ele perguntou, falou assim, eu estou desempregado, será que eu poderia, eu quero criar um canal no YouTube para ganhar dinheiro? Eu quero vender curso da Bíblia, mas eu quero fazer curso da Bíblia usando os seus vídeos, né? Eu falei, olha, não faz sentido, eu tenho os meus vídeos, eu não cobro nada para as pessoas assistirem. Você acha que é legal você ganhar dinheiro em cima dos vídeos que eu publico gratuitamente? Aí ele falou assim, realmente não pega bem. Eu falei, não vai pegar nada bem. Então, muita gente sendo alcançada, um grande número de pessoas que tenham escutado o Evangelho. Mas vamos ao nosso capítulo, então, de 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo aqui, depois dele elogiar Timóteo, né, pela fidelidade dele ao Senhor, chamou-o de filho, no versículo 2, embora Timóteo não tenha se convertido através do ministério de Paulo, porque quando Paulo conheceu lá em Atos, Timóteo já era discípulo, já era um convertido, já era cristão. E aqui ele dá graças a Deus também por Timóteo, ele traz à memória a fé da mãe e da avó de Timóteo, e coloca os nomes delas aqui. Só de você pensar, né? A avó Loide e a mãe Eunice. Quantas celebridades pagariam fortuna para ter o nome escrito num livro que já dura 2000 anos, né? E aqui estão duas mulheres que Deus achou por bem ficarem registrados os seus nomes na palavra de Deus. A avó Loide e a mãe Eunice. Porque o que elas fizeram? Elas eram grandes pregadoras, elas viajaram pelo mundo inteiro, elas construíram alguma grande missão, alguma grande indústria. Não, elas simplesmente criaram um menino nos caminhos do Senhor. E toda mulher devia ter isso em mente, né? Porque qualquer coisa, muitas mulheres foram rainhas, muitas mulheres foram grandes empresárias, foram celebridades do cinema, da música, e tudo que elas construíram só tem valor para esta vida aqui nesse mundo, e ainda assim nem sempre dura, né? Mas essas duas construíram essa fé não fingida que elas tinham, e conseguiram passar também para Timóteo, para esse garoto que acaba sendo usado muito por Deus, ajudando o ministério de Paulo. Quando nós vemos alguns expoentes na palavra de Deus, como Paulo, por exemplo, como Pedro, nós não devemos nos esquecer de que por trás deles existiam muitas pessoas colaborando. O próprio Senhor Jesus, quando andou aqui nesse mundo, ele tem uma passagem que fala que as mulheres que o seguiam, né, proviam para as suas necessidades também. Então, ele era ajudado por várias pessoas. Quando você vai no Antigo Testamento, você encontra lá os profetas, por exemplo, Eliseu, e tem lá os filhos dos profetas, que fala na Bíblia. O que eram os filhos dos profetas? Eram aprendizes de profetas. Eles faziam a comida do profeta, eles limpavam a casa do profeta, eles ajudavam o profeta, para que o profeta pudesse se dedicar
mais tempo à palavra de Deus, né, ao ministério dele. E é basicamente isso também que Pedro fala no começo do livro de Atos, quando ele fala que não convinha que eles, apóstolos, arrumassem a mesa, cuidassem dessas coisas mundanas, né, do dia a dia. Por isso que são levantados daí os diáconos, homens que iriam cuidar das necessidades materiais dos irmãos da igreja. Então é sempre importante lembrar isso, mesmo que você não esteja na linha de frente, como alguém que prega o evangelho, que sai, que viaja, que visita, tal, sempre tem irmãos e irmãs nos bastidores permitindo que aquilo aconteça. É mais ou menos como um cantor famoso, não é? O cantor famoso, ele tem uma equipe imensa. Quando você vai a um grande show, você vê lá caminhões estacionados, ônibus estacionados, ali está levando um monte de gente, pessoas sem as quais o show não aconteceria. Por mais famoso que seja o artista, o show não aconteceria sem essa equipe de suporte que vai junto. Então Deus tem esses também, muitas vezes não conhecidos, né, ou pouco conhecidos, mas muito conhecidos de Deus. E cada um vai ter o seu galardão. E mesmo quando você vê grandes pregações do Evangelho, às vezes não pense que o pregador lá, que famoso tal, que ele é o que vai levar o galardão maior, porque não, pode ser aquela velhinha que em casa orou para que acontecesse aquela pregação e para que as pessoas fossem tocadas pelo Evangelho. Essa ninguém sabe quem é, mas ela está fazendo um trabalho de bastidores. E aqui então, depois de falar de Timóteo e do dom que ele recebeu, do dom de Deus, né, no versículo 6, aqui pela imposição de mãos dos apóstolos, um poder que hoje nós não temos, fazer isso. E ele já diz no versículo 7, Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então essas três coisas são aquilo que deveria caracterizar um cristão. Um cristão temeroso é de se duvidar da sua comunhão com o Pai. Porque é como uma pessoa com guarda-costas, né? Ela se sente segura. Porque está lá, ela está um político ou um artista, né? Está lá caminhando pelo parque e tem um guarda-roupa atrás dele, né? Tem aquela montanha de carne atrás dele, que é o seu guarda-costas, armado, tal, né? Para evitar que aconteça qualquer coisa com ele. Nós temos Deus. Nós temos Deus. Deus não nos deu o espírito de temor. Para começar, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Que império das trevas esse? Aquele que nos mantinha pelo medo, cativos pelo medo. Nós éramos escravos de Satanás por medo da morte. Hebreus 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, aqui está falando do Senhor Jesus, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, o ser humano sempre foi escravo de Satanás por medo da morte, porque Satanás tinha o império da morte. Mas na cruz ele perdeu esse império. Ele perdeu essa primazia de segurar as pessoas pelo medo da morte, de fisgar as pessoas do seu anzol de morte. Perdeu. Porque Cristo ali anulou o veneno da serpente. Quando lá no Éden o Senhor
o Senhor Jeová, né, o Senhor Jeová Elohim, na verdade, lá no Éden, disseram à serpente que haveria um descendente da semente da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente, ainda que a serpente, da semente da serpente, né, a semente da serpente iria ferir o calcanhar desse, que é Cristo, né? Mas da semente da mulher haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Na cabeça da serpente é onde está o veneno. Quando você quer matar uma cobra, onde você bate? Na cabeça. É na cabeça, porque ali estão as presas dela, está o veneno, as bolsas de veneno, né? Uma coisa... Se você nunca deu de cara com uma cobra que levanta assim, ela dá aquela levantada e olha para você com a boca aberta, você não sabe o que é adrenalina. Já aconteceu comigo. Você não sabe o que é adrenalina. A cascavel enrolar e levantar a cabeça assim e fazer assim para você, ó. Tirar um selfie seu. Porque é horrendo. Você vê aqui, você já dá um pulo para trás, pula campeão de salto, de altura, né? Porque realmente assusta aquilo. E a serpente, que é Satanás lá no Éden, ficou muito claro que ela seria derrotada. Satanás seria derrotado os seus descendentes feririam o calcanhar do filho da mulher, não era do filho do homem. É interessante isso. Lá já foi determinado que Cristo viria de uma virgem, porque fala da semente da mulher, não da semente do homem, da semente da mulher. Diz que a virgem terá um filho. Tem algumas versões que falam uma virgem, está errado. A virgem terá um filho, porque essa virgem é Maria, ela já estava escolhida desde a eternidade, porque Deus havia escolhido essa mulher, para dela vir o Filho de Deus ao mundo. E quanto à semente da serpente, né? Da tua semente, que o Senhor fala lá no Jardim do Éden, né? A tua semente lhe ferirá o calcanhar. Quem que é a semente da serpente? Bom, essa é fácil de descobrir, né? É só descobrir quem que o Senhor chamava de raça de víboras, raça de cobras, lá nos evangelhos. Eram os fariseus, os mesmos que o entregaram, raça de víboras. Então, até hoje, existem sementes da serpente por aí, que são os descendentes, não que são descendentes diretos de Satanás, né? Mas são os designados por Satanás para serem contrários a toda a verdade. Tem um versículo que fala em 2 Coríntios 11, no versículo 13. Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica aqui, porque eles já estavam duvidando da autoridade do apóstolo Paulo. Eu não sei se eu falei isso agora ou eu só pensei para falar. Me perdoem se eu já disse, mas teve uma mulher que me mandou um vídeo hoje no Instagram. E quando eu olhei assim, cliquei, aí começou uma mocinha. Eu tive um sonho, e aí eu vi, não sei o que, falei, ih, pronto, né, já paro, eu nem continuo, não perco tempo, né? Aí eu respondi para ela, falei assim, você mandou uma mulher pregando publicamente? E pus assim, bastante exclamação, né? É isso que você mandou para mim? Aí eu pus um versículo, eu falei que a Bíblia ensina que a mulher não deve ensinar, né? Ela não deve ocupar posição de homem, mas ficar em sujeição. 1 Timóteo capítulo 2. Ela respondeu assim, olha só, olha onde está o nível das coisas. Ela respondeu assim, mas quem disse isso foi Deus ou foi Paulo? Dá para acreditar numa coisa dessa? Quem disse isso foi Deus ou foi Paulo? Quase que dá vontade de falar, minha amiga, se você tirar os escritos de Paulo do Novo Testamento, você nem vai saber o que é igreja. Porque Paulo recebeu a revelação do que é igreja. Paulo recebeu 9 revelações que eram mistérios escondidos em Deus e foram revelados para Paulo, para o apóstolo Paulo. Alguns opositores dizem que o cristianismo é uma religião inventada por Paulo. Mas, claro, não vão entender nunca. A pessoa só entende as coisas quando se converte a Cristo. Mas essa é a visão do mundo.
Essa é a visão do mundo. Teve uma outra também, me mandou lá um vídeo, eu falei assim, não vou nem ver. Eu já vi lá que tinha umas imagens horrendas, né? Ela falou assim, olha irmão, veja que coisas horríveis vão acontecer. Eu falei, olha, se você falou para mim que são coisas horríveis, não me interessa. O que você está dizendo para mim é o seguinte, veja, irmão, beba esse veneno aqui para você ver que azia que dá, né? Eu não vou beber, você já me avisou que é porcaria. Ah, não, mas isso foi uma irmã ou um irmão lá da congregação cristã no Brasil que teve uma revelação. Eu falei, minha filha, não tem mais revelação hoje. Não precisa de revelação. Tudo que nós temos, se essas pessoas que ficam correndo atrás de revelação lessem a Bíblia, quando elas terminassem de ler a revelação de Deus na sua palavra na Bíblia, aí ela poderia procurar outra revelação. Mas não vai ter, não vai encontrar. Tudo que nós precisamos já está revelado na palavra de Deus. Mas o que eu queria falar aqui é justamente desse versículo de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, porque tais falsos apóstolos, olha bem aqui, falsos apóstolos, que eram os que estavam se opondo a Paulo, são obreiros fraudulentos. Hoje diria fake, obreiros fake, né? Obreiros fake, falsos, fraudulentos, que cometem fraude, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Quem pensa que vai encontrar o diabo de chifre, de vermelho, chifre, asa de morcego e rabo com uma ponta de lança na ponta, vai estar enganado. Isso você só encontra na avenida, lá no carnaval. Aquele carnaval era aquela festa que tinha antigamente, não sei se vocês lembram disso. Tem uma festa chamada carnaval, que as pessoas saíam na rua, ficavam pulando e tal. Antigamente tinha, no outro planeta lá que nós moramos, antes do Covid, tinha carnaval. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Isso aqui é um ponto, estava pensando nisso hoje. Todo mundo se preocupa com grandes criminosos, né? Os grandes criminosos, chefes de quadrilha, ou então com grandes ditadores, como Mussolini, Stalin, Hitler. Nossa, esses caras eram muito maus. Ou como o próprio Mao Tse-tung, da China, que foi um ditador durante um grande tempo lá na implantação do comunismo na China. Ou penso agora na Coreia do Norte, esses homens, nossa, esses homens são terríveis, esses homens são maus, né? Agora, eu digo para você, todos esses são homens de carne e ossos, que tem um coração que faz tum-tum, 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 tum, parou. Todos eles, chega um momento, aquele monitor do hospital faz assim, e fica uma linha reta. Acabou, morreu. Acabou. Agora, os verdadeiros maus, os verdadeiros tiranos, os piores de todos, os mais perigosos, e quando fala aqui que Satanás mantinha preso, mantinha em cativeiro todos os seres humanos pelo medo da morte, ele continua com esse trabalho. Porque hoje, os verdadeiros tiranos são os muitos anticristos que estão espalhados por aí. Vai ter o anticristo, né? Mas João avisa que muitos anticristos saíram pelo mundo. Quem são esses? Então, pensa assim, o perigo não vem do comunismo ou do capitalismo, se você quiser. O perigo não vem de um grande ditador. O perigo está no meio religioso. Por quê? Paulo fala de falsos apóstolos aqui. Quem são falsos apóstolos? São aqueles que iriam parecer apóstolos de Cristo, mas não seriam. São falsos. E depois ele fala dos ministros de Satanás, que se transfiguram em ministros da justiça. Quem são esses? Meio religioso. São pessoas
que atuam não nos grandes exércitos, não nos grandes governos, não nas grandes ditaduras ou qualquer coisa assim. São pessoas que atuam no meio religioso. Porque Satanás é um querubim. É um ser espiritual. Então ele atua, o seu principal campo de atuação é o campo espiritual. É o campo espiritual. O que muita gente não entende. A pessoa fala assim, não, aquele ali é padre, aquele é freira, aquele é pastor, aquele é bispo, aquele é missionário, aquele é apóstolo, tal. Como se isso aí já... Não, esses daí são pessoas de confiança, não é o contrário. Ele está alertando que o diabo iria agir nesse meio de pessoas revestidas de espiritualidade. Porque ele é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual. E todo mundo tem medo do ditador lá, do Stalin, do Hitler, porque esses podem matar o corpo, né? Podem matar o corpo. Mas o grande perigo é justamente esses que vêm sorrateiros e estão hoje aninhados nos galhos da grande árvore de mostarda em que se tornou a cristandade. Na forma de aves, né? Lá na parábolas de Mateus 13, são as aves que antes estavam comendo a semente que caía na beira do caminho e agora estavam aninhadas nos galhos da árvore em que se tornou o grão de mostarda. E serão esses também que estarão aninhados lá no final do Apocalipse, em Babilônia, quando que fala que Babilônia era morada de toda ave corrupta, de toda ave imunda. Então, quando a gente pensa que o perigo vem de um lugar, não, o perigo vem do outro. Vem do mundo espiritual. Esse é o que mais... Porque Satanás, justamente, o papel dele sempre foi tirar a tranquilidade das pessoas. Medo da morte. Como fala aqui no nosso capítulo de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, perdão, 2 Timóteo capítulo 1. Não, eu tinha lido a outra passagem que falava em Hebreus, né? Era Hebreus 2,15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, o cristão, ele deve ser destemido. Porque nada, primeiro, antes de tudo, nada pode acontecer para ele que não seja da aprovação ou da permissão do Senhor. Nada. Não acontece nada que não seja da permissão do Senhor. Tem uma passagem quando o Senhor manda os 70, e eles voltam, né, contentes do trabalho que eles fizeram lá, os discípulos. Lucas capítulo 10. Quando ele envia os 70, no versículo 16, diz: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Isso é revestimento de autoridade. Então, pensa só, quem fizesse mal para um daqueles 70 pregadores que ele envia por toda a terra, estava fazendo mal a Cristo. Como o próprio Senhor Jesus Cristo denunciou contra Paulo, dizendo assim: por que me persegues? Porque Paulo estava perseguindo os cristãos, Saulo, né? Perseguindo os cristãos, mas o Senhor fala: por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele estava perseguindo Jesus. Então, quando um cristão é perseguido, lembrem-se disso. A pessoa que persegue não sabe o tamanho da encrenca que ela está arrumando. Quando a gente vê nos jornais cristãos que foram mortos lá na Síria, assassinados pelos terroristas, estão com o Senhor agora, né? Tem histórias incríveis ali daqueles que foram degolados, aquela fila de pessoas que foram degoladas. Tinha dois ali que eram irmãos entre si, eram cristãos, dois eram irmãos entre si. E tem uma entrevista que você consegue acessar pelo YouTube, que a mãe, um outro irmão deles deu para uma rede de TV lá do Oriente Médio. E ele contando, ele falou assim, que eles morreram cantando. Eles morreram cantando hinos, né?
E diz que depois que eles morreram, a mãe deles, né, desses jovens, disse que perdoava, que ela gostaria de se encontrar com os terroristas para dizer que ela perdoava o que eles fizeram. Porque seus filhos estavam na glória agora, né? Quer dizer, pelo pior que tivesse sido o que eles fizeram para os filhos dela, na verdade, só adiantaram o relógio para eles chegarem perto para junto do Senhor mais rápido. Porque essa é a certeza que um cristão tem, de estar com Cristo a qualquer momento. Então, nós não... O que nós vamos temer, então? Se aconteceu aquilo para aqueles jovens lá, de serem assassinados pelos terroristas, é porque o Senhor permitiu. Lá em Jó, o Satanás queria pôr a mão em Jó, né? Queria tocar a carne de Jó, queria tirar tudo que Jó tinha. E ele tem que passar no céu e pedir permissão para o Senhor. O Senhor permite e fala, não, só não toque na sua pele, né? Mas depois, na segunda vez, o Senhor permite até que ele tocasse na saúde de Jó. Da primeira vez foi só para tirar todos os bens de Jó. Na segunda foi para tocar na sua saúde também. Só não podia matá-lo. Mas no final, o final do livro de Jó é um final de bênção. É um final de bênção. E Jó passou a conhecer melhor quem era esse Senhor a quem ele servia. Então, por pior que seja a experiência de um cristão desse mundo, ela foi permitida pelo Senhor. E nós não devemos ter medo. Claro que a gente tem medo da dor, né? Do sofrimento, é natural, porque isso é instintivo. Se eu chego no fogão, que o fogo está aceso, eu não ponho a mão em cima e falo, não tenho medo, tá vendo? Cheirando churrasco, gente, tá vendo? Já está quase no ponto minha mão. Porque isso é loucura, não é? Isso já é loucura. É instinto a gente tirar a mão do fogo, é instinto a gente querer fugir do perigo, ou da dor, de qualquer coisa que possa nos atacar. Mas o que fala aqui em Lucas 10, essa é a primeira parte, que quem vos rejeita, a mim me rejeita. Então, quando estamos a serviço do Senhor Jesus Cristo, somos revestidos com sua autoridade, somos revestidos dele, e quem toca em nós, toca na menina dos olhos do Senhor. Toca na pupila do Senhor. Você já percebeu que é muito difícil você deixar alguém pôr o dedo no seu olho, né? Vai chegar perto e você fecha o olho. Dificilmente, a pessoa, nem você não consegue manter o olho aberto, a não ser que segure contra a mão, né? Para encostar na pupila do olho, porque a reação nossa é sempre proteger, porque é um lugar muito sensível. Então quem toca num crente, toca na pupila do olho do Senhor. Aí no versículo 17 ele fala assim, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eles estavam em grande poder ali, né? Eles estavam em grande poder. E disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Aqui, a gente não sabe exatamente do que ele está falando, porque ele poderia tanto estar se referindo à sua onisciência, por ser Jesus homem e Deus ao mesmo tempo, ele podia ser onisciente e estar vendo Satanás sendo derrotado por aquela campanha de evangelização, vamos chamar assim, que esses 70 estavam fazendo. Mas pode ser também que ele estivesse vendo o futuro, quando Satanás efetivamente será lançado fora do céu. Muitos se enganam quando pensam que Satanás caiu do céu. Não, Satanás caiu da sua posição. Da sua posição. Havia uma presidente em Brasília, a presidente Dilma, que quando caiu a presidente Dilma, não significava que ela tivesse levado um tombo. Ela caiu, ela perdeu a posição dela. Mas ela continuou lá em Brasília. Ou não lembro agora, mas ela poderia ter continuado em Brasília. Só não era mais presidente, perdeu o seu posto.
Perdeu o posto. Satanás perdeu o seu posto. Lá na eternidade passada, ele perdeu o seu posto. Mas ele tem acesso ao céu. Tanto é que ele é chamado de príncipe das hostes, né, celestiais. Como é que ele vai ser príncipe das hostes celestiais se ele estivesse na terra? Ele tem acesso à terra e tem acesso ao céu. Quando o Senhor Jesus pergunta para ele onde estavas, ele fala de passear pela terra. Mas ele estava no céu falando com o Senhor lá, com o Senhor Jeová, não é? Em Jó, capítulos 1 e 2. Ele estava na presença de Jeová no céu. Então, Satanás, as suas hostes de anjos, de caídos e tudo mais, estão nesse momento fazendo uma ponte aérea entre o céu e a terra, o tempo todo. E é por isso que quando somos exortados a orar, a vestir a armadura, para batalharmos pela fé, lá de Efésios, diz assim, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a gente aponta nossas armas para os lugares celestiais, a gente não aponta para a terra. Ou nem para o inferno, como alguns fazem. Não, o diabo está no inferno, não. Espera aí, deixa eu explicar melhor. A palavra inferno não existe, ok? Nas traduções aparecem duas palavras. Uma é Hades, que não é exatamente um lugar, é uma condição. O que é Hades? Hades é a condição de desencarnado. É uma pessoa cujo corpo morreu e ela agora está em espírito e alma separado do corpo. Então, uns estão no Hades sofrendo e outros estão no Hades desfrutando da presença do Senhor Jesus, porque creram no Senhor Jesus em vida. Ok? Inferno, a palavra não existe. Às vezes, em algumas versões, ela é usada no lugar de lago de fogo. No lugar de lago de fogo. Que é o lugar, o destino eterno dos perdidos, de Satanás e seus anjos. O lago de fogo foi criado para Satanás e seus anjos. Está vazio agora. Os que morreram sem Cristo estão na condição de Hades, mas ainda não foram lançados no lago de fogo. E esse lago de fogo vai ser inaugurado com a besta, lá em Apocalipse, não é? E depois de 1000 anos, Satanás será lançado nela também. A besta e o falso profeta serão os dois primeiros moradores do lago de fogo. Depois Satanás será lançado também eternamente, e aí vem todo mundo que não creu, todos os que morreram na perdição, serão também lançados por toda a eternidade no lago de fogo. Mas voltando aqui então, quando ele via Satanás como um raio cair do céu, isso pode significar tanto que ele, por ser onisciente, ele estivesse enxergando o que estava acontecendo nos céus, no momento em que o evangelho do reino era pregado aqui na terra, como pode também ser que ele estivesse olhando por uma fresta do tempo, aquele momento no futuro ainda, quando Satanás será efetivamente expulso dos céus, vindo para a terra então com todos os seus anjos, para armar o maior banzé aqui e começar então a grande tribulação. Isso na verdade já é durante, né, essa grande tribulação. Mas o que eu queria apontar nesse trecho é principalmente o versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora, isso não é... Uma pessoa me escreveu esses dias perguntando assim, nós temos esse poder? Não, não temos esse poder. De pisar serpente, de pisar escorpião, eu já pisei escorpião de sapo de bota, né? Já pisei em serpente também de bota, a serpente enrolou no meu pé assim, e começou a se sacudir toda. E eu pulava de um lado, ela pulava do outro. Mas de bota, né? Bota de cano alto. Mas não quer dizer que a gente vai sair por aí pisando serpente e vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. Isso aqui era para aquela missão para a qual eles foram designados. Mas nós poderíamos também tomar isso, em princípio,
para entender que o Senhor também nos guarda. O Senhor nos guarda. Como ele fala assim, dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós podemos transportar isso para nós, porque qual dano maior que o diabo poderia fazer para um crente? Levar ele a perder sua vida. Por uma doença, por um acidente, com a permissão do Pai, com a permissão de Deus. Mas, para um crente, a morte é uma serva. É uma serva. A morte é o Uber que leva o crente até entrega na porta do Palácio Celestial. Isso que a morte faz. Ela não tem mais poder sobre o ser humano. Porque Satanás teve a sua cabeça esmagada lá no Jardim do Éden. Mas voltando então ao nosso... Na cruz. Teve a sua cabeça esmagada na cruz. No Jardim do Éden foi prometido que aconteceria isso. Na cruz foi consumada essa promessa. Então, voltando a 2 Timóteo, capítulo 1, a exortação que Paulo dá aqui a Timóteo é que Deus não nos deu, versículo 7, o espírito de temor. Então, um crente que tem a certeza da sua salvação, ele não tem medo mais. Ele pode ter medo da dor, né? Eu vou ser torturado. Não sei também, se na tortura eu não vou sair gritando, fazendo o maior espetáculo, parecendo que criança, né? Não sabemos qual é a reação física nossa. Mas nenhum crente deveria ter medo da morte no sentido da passagem, do destino. Porque não é, o destino do crente não é surpresa para ele. Ele já sabe para onde ele vai. Ele já sabe para quem ele vai. Então ele não precisa temer mais. Por isso que nós vemos em toda a história do cristianismo a valentia como muitos enfrentaram a morte. Nos tempos ainda dos primeiros cristãos, eram queimados vivos. E os relatos que existem da época é que alguns cantavam enquanto estavam sendo queimados. Cantavam hinos de louvor a Deus enquanto eram queimados. E alguns dos algozes, isso aí não foi só no começo do cristianismo, mas lá por volta do tempo do descobrimento do Brasil também, descobrimento da América, 1492, 1500, por volta dessa época havia a Inquisição. E a Inquisição prendia e condenava à morte muitos que eram judeus, ciganos, não tinha espírito, né? Feiticeiros e cristãos que não se submetiam ao Papa. Ou pessoas comuns que conseguiam cópias das Escrituras, que era proibido ler as Escrituras. As Escrituras só podiam ser lidas dentro dos conventos ou dentro dos mosteiros e pelos padres ou pelas freiras ou pelos monges, mas nunca pelo cidadão comum. Não podia ler. Se pegasse alguém com uma cópia das Escrituras, ele era queimado com a cópia amarrada no pescoço. Em alguns casos, usando lenha verde, porque a lenha verde demora mais para queimar. Demora mais para fazer um fogo alto, né? Fica queimando lá embaixo só, queimando as partes de baixo do corpo da pessoa, sem ainda matar o sujeito. O que acaba matando de qualquer maneira, porque produz mais fumaça, né? A pessoa acaba asfixiada. Então, Deus não nos deu espírito de temor. Então, tendo essa certeza da salvação eterna, não há o que temer quanto ao destino. Podemos temer a agulha da injeção, a cirurgia, a recuperação, a dor, tudo isso aí é natural a gente temer. Seria até estranho não ter um certo temor, né? Mas que espírito Deus nos deu? Espírito de fortaleza, força, de amor e de moderação. O que é uma pessoa com fortaleza? Uma pessoa resistente. A sua fé resiste. Não que ele seja forte, musculoso, faz academia, não. Mas ele é resistente às intempéries da vida, né? Sabe-se, por exemplo, que as árvores
as árvores com lenho mais forte são aquelas que ficam nas montanhas mais altas, aplacadas pelos ventos mais fortes. Porque de tanto ela ser jogada de um lado para o outro, a sua estrutura celular da madeira dentro, ela fica muito forte, ela fica muito fibrosa. E aí ela fica muito resistente. Ela fica flexível, mas ela é resistente, dificilmente ela quebra. Então, isso é a fortaleza do que fala aqui. O amor, não precisa nem falar o que é o amor, né? O amor é sempre a consideração para com os outros. O amor seja não fingido, né? O amor não leva em consideração os seus próprios interesses. Tudo isso tem. Quem quiser saber o que é amor, leia 1 Coríntios 13. E de moderação. O que é um espírito de moderação? É uma pessoa que não é de extremos. Sabe como é? Aquele cara que tudo vai lá em cima ou vai lá embaixo, né? Hoje tem até um nome para isso, mas esse caso é uma doença já. É um problema de cabeça, que é o bipolar. É a pessoa de extremos. Ou ela estoura, grita, briga com todo mundo, ou entra numa depressão profunda. Amanhã está brigando com todo mundo, gritando com todo mundo, depois de amanhã entra numa depressão profunda. Não é isso que Deus quer de um cristão. Não é isso. É moderação, ou seja, equilíbrio. Equilíbrio na sua maneira de agir diante dos problemas, das pessoas, das coisas, e jamais partindo para briga, gritaria e... Não. Não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E aí ele vai falar para Timóteo para não ter vergonha. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Por que isso? Porque eles poderiam se envergonhar de... Timóteo poderia se envergonhar de Paulo. Imagina sair com Paulo na rua e Paulo parar numa esquina e começar a pregar. Blá, 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 blá. Né? Uma pessoa que um novo cristão, ele podia ficar assim, ai, que vergonha, né? Que medo que eu tô. Eu tenho um sobrinho, hoje ele já é adulto, tem família, tem filhos, tudo, né? Mas quando ele era jovem, assim, adolescente, eu tinha um Corcelzinho que já era um carrinho atrasado já para aquela época lá. Ele era anos 70, se não me engano. Acho que era anos 70 o Corcelzinho que eu tinha. E um dia eu precisei, aqui em Limeira mesmo, precisava ir em algum lugar e aproveitar levá-lo para clube, ou não sei aonde que eu tinha que levá-lo, né? Quando ele viu que eu ia levá-lo no meu carro, no meu Poisézinho, né, no meu Corcelzinho velho, ele morreu de vergonha. Aí quando eu passei numa rua da cidade, que tinha acho que uns amigos dele lá, tudo na rua, ele se enfiou embaixo do painel, assim, para se esconder. Coisa de menino, né? Coisa de menino. Para os amigos não o virem andando naquele carro velho. Que vergonha andar no meu tio num carro velho desse. Então, não te envergonhes, primeiro, do testemunho de nosso Senhor. Uma pessoa que tem vergonha de falar que é cristã, tem alguma coisa de muito errada com essa pessoa. Você até reconhece alguém que provavelmente não é cristão, ele fala assim, não é porque o homem lá de cima, o amigão, ele usa uns termos para demonstrar que ele não tem a intimidade para falar o meu Senhor, o meu Salvador. Ele não se apossou pela fé de tudo aquilo que Cristo é para ele, para si. Então não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dos romanos que me botaram nessa droga de cadeia. Não. Nem de mim, que sou prisioneiro seu, do Senhor. Prisioneiro do Senhor. Aquilo que eu falei, tudo, que nada acontece para um crente sem antes passar pelo céu, pegar o carimbo da permissão, aquilo lá que eu falei. Paulo sabia disso. Ele não era prisioneiro dos romanos. Ele era prisioneiro do Senhor.
o Senhor havia permitido que ele fosse aprisionado pelos romanos. Então os romanos eram só café pequeno, eram servos fazendo a vontade do Senhor. Porque ali na prisão que ele escreveu suas cartas, ali na prisão que ele levou o evangelho para muitos presos, para muitas pessoas, ali na prisão que inclusive soldados da guarda pretoriana se converteram e depois levaram o evangelho para dentro do palácio real do César, do imperador de Roma, e lá se converteram os parentes do imperador de Roma. Imagina que coisa incrível, onde chegou a palavra de Deus. Dentro do palácio imperial havia cristãos. Claro que eles não podiam se declarar, né? Eles não podiam assim, ficar meio na surdina ali, para não serem castigados, mortos, talvez. Mas havia. Tanto é que Paulo, numa carta, ele manda saudações, né, daqueles que eram da família do César, da família do imperador. Então, não te envergonhes, sou prisioneiro seu, né? Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Tem mais duas vezes que ele fala de vergonha aqui. Uma é no versículo 12, por cuja causa, ele está falando do Evangelho, então, por cuja causa do Evangelho, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios? Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Um dia desses eu falei sobre se a Bíblia era genuína, se a palavra de Deus, se nós podemos confiar na palavra de Deus. E eu disse o seguinte, que antes de tudo, você tem que confiar em Deus, no Senhor. Porque se você confia no Senhor, você confia que Ele é competente para guardar a sua palavra. Se artistas guardam os direitos autorais dos seus discos, dos seus livros, dos seus quadros, das suas figuras, tudo, como que o Senhor não guardaria os direitos da sua palavra? Então, Ele que preserva a sua palavra. Esse é o trabalho dele. Ele que preserva. Então, antes de você pensar em confiar na Bíblia, você tem que ter confiança no Deus da Bíblia. Confiança de que o Deus da Bíblia não permitirá que ela seja corrompida, que ela seja perdida. Então ele continua falando aqui para Timóteo não se envergonhar. Ele fala no versículo 12, não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E mais adiante ele vai falar também, no versículo 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Onesíforo, nós não temos muita informação dele, mas nós sabemos que ele não se envergonhava do apóstolo Paulo estar preso. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.